Graças e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa, e estamos aqui de novo, mais uma vez, que bom, para meditarmos na palavra do Senhor. Essas meditações têm sido enriquecedoras para as nossas vidas. Uma coisa é você abrir a Bíblia e de repente colocar o dedo e ler um versículo e assim tentar tirar uma conclusão ou pedir para Deus uma direção em cima de um versículo aleatório. Outra coisa é fazer como nós estamos fazendo, dia após dia, pegando todo um contexto, trazendo um começo, um meio, um fim e não podendo fugir da história anterior e seguindo em uma meditação diária, dia após dia, acerca dos fatos contidos na Bíblia de uma forma sequencial. Isso é maravilhoso. Isso faz com que nós tenhamos um raciocínio que tem nos ajudado demais nesses dias. E se você tem gostado de tudo isso, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal e continuar nessa meditação e crescendo na palavra e no conhecimento. Fico muito feliz que você esteja gostando e que você esteja nos acompanhando. Bem, hoje nós vamos falar sobre Lucas, capítulo de número 4, versículo do 38 ao 41. Agora é hora de você pegar sua Bíblia e separar os próximos 10 minutos para que possamos crescer na palavra do Senhor. Lucas 4, 38 ao 41 diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Bem, Jesus aqui acabara de sair da sinagoga, então era um sábado. Vimos ontem que Jesus ensinava na sinagoga no sábado. Então Jesus, saindo da sinagoga, acabara de libertar, de mostrar sua autoridade sobre a expulsão de um demônio ali no meio das pessoas. Ele agora entra na casa de Simão. E quem é esse Simão? É Pedro. Então a gente já vê aqui que Simão, Pedro e Jesus já haviam se encontrado. E agora Jesus parece que hospedado na casa de Pedro. E quando Jesus chega na casa de Simão, Pedro, ele se depara com o clamor das pessoas daquela casa, dizendo que a sogra de Pedro está com muita febre. Isso para nós parece ser coisa pouca, porque dá um dipirona, dá um remédio para ela que ela melhora. Mas não, a gente está falando num contexto de mais de 2000 anos atrás, onde não havia essa medicina e essa ciência de medicamentos. Uma febre alta poderia matar aquela senhora. Então Jesus se aproxima dela e repreende a febre, e a febre a deixa. O que a gente pode entender aqui? Nem tudo é espiritual. Porque olha o que Jesus repreende. Jesus repreende a febre. Jesus não repreende o demônio da enfermidade. Jesus não repreende um espírito maligno da enfermidade. O interessante é que Jesus se inclina sobre essa enfermidade. Ele tem poder sobre o nosso corpo, sobre a enfermidade. Olha que interessante. Às vezes endemonizamos tudo. Essa febre é a febre espiritual. É uma enfermidade. Existem enfermidades espirituais e existem enfermidades físicas. E nós não podemos negar o fato de que aqui Jesus repreende a febre. E quem deixa ele? Quem deixa a sogra de Pedro? A febre. Não foi um demônio que saiu.
Mas como que nós vamos ter discernimento do que é espiritual, do que é físico? Somente em intimidade com o Senhor. Existem casos de pessoas que querem repreender espírito aonde não há espírito, há enfermidade. E essa carne, esse corpo, essa matéria, ela está em degradação. Ela sofre consequências do tempo, das coisas que comemos e de um monte de coisa. Então existem enfermidades que são físicas, mas Jesus também pode e tem autoridade sobre isso. E nós precisamos ter esse tipo de discernimento. E o interessante é que Jesus repreende a febre e a sogra de Pedro se levanta e imediatamente começa a servi-los, porque Jesus cura o corpo e revitaliza as energias. Ai, como é maravilhoso poder ter o coração revitalizado por Cristo. Porque quando Cristo opera algo nas nossas vidas, nós temos vontade de servir. Porque tudo aquilo que Cristo opera em mim, opera em você, nos prepara, nos capacita e nos deixa prontos para servir ao outro. Quantas coisas Cristo tem feito em tua vida? Quantas coisas o Senhor tem operado na sua saúde, no teu coração? E qual o grande objetivo de tudo isso? Que estejamos aptos a servir uns aos outros, que estejamos aptos a nos doar uns para os outros. Sabe, o interessante aqui é que parece que essa notícia, ela corre rápido. A notícia da cura de uma febre se espalha naquela região de uma forma tão maravilhosa, que logo, ao pôr do sol, muitos enfermos procuraram Jesus naquele lugar. Um detalhe aqui, por que ao pôr do sol? Porque era sábado. Um sábado, na cultura judaica, ele se conta a partir do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. O dia começa no pôr do sol da sexta e termina no pôr do sol do sábado. E o sábado é sagrado para os judeus, então eles não podiam sair, viajar ou fazer qualquer outra coisa. Eles tinham ali que dedicar o sábado ao Senhor. Mas ao pôr do sol, a primeira coisa que eles fazem, eles não esperam amanhecer o dia, eles correm para Jesus. Sabe por quê? Porque quem tem necessidade, quem tem sede, encontra a fonte de água viva, não espera, corre para Ele. Não espere amanhã para ir até Jesus, não espere o outro dia, não espere domingo para ir a Jesus, não espere o próximo culto, entregue-se, vá a Ele agora, na oportunidade que você tem de se entregar, de ir, de você descobrir que Ele é o Senhor da vida, que Ele tem poder sobre o teu corpo, que Ele tem autoridade sobre os espíritos, Ele pode operar maravilhas em tua vida, então não espere, corra! Corra! Na primeira oportunidade eles correm a Jesus e o que acontece? Jesus recebe a todos, dá atenção a cada um, Ele cura. Naquela hora, ele já tinha passado o dia na sinagoga, teve um dia inteiro ali junto com os irmãos debatendo, falando da palavra, expulsando, curando, e agora à noite ele dedica a noite para curar os que o procuram. Jesus não se cansa, Jesus ele tem prazer em fazer o bem. Jesus não fecha as portas para aquele que o procura. Vá até Ele. E o interessante é que em meio aos enfermos que Jesus cura, também haviam endemoniados. Então veja a diferença, havia cura, mas também havia libertação. Algumas pessoas que procuravam Jesus estavam, na verdade, endemoniadas, estavam com influências malignas sobre a sua vida que não estavam fazendo bem. E Jesus soube discernir muito bem o que era enfermidade física e o que era necessário libertação. E nesse momento, diante de Jesus, diante do Senhor, é exposto os demônios. Então, como eu discerno o que é físico, o que é espiritual, diante de Cristo? Porque é Cristo que consegue, com a tua autoridade, fazer com que os demônios se manifestem e saiam correndo. E os demônios saem, mais uma vez, como vimos ontem, dando testemunho de que Jesus é o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, o Santo de Deus, Tu és o Cristo. E Jesus fala, cala a boca.
repreende os demônios para calar a boca. Mas por que Cristo quer que os demônios calem a boca? Porque diferentemente de muita gente que hoje usa demônio para dar testemunho de que Jesus é o Senhor, quem é você? Eu sou fulano, que não sei o que, e faz entrevista com o capeta. Jesus repreende os demônios porque o testemunho de que Jesus é o Cristo não deve vir da boca dos demônios, mas da boca daquele que crê na tua palavra, daquele que crê em Jesus Cristo, daquele que crê que Ele é o Senhor. Jesus não queria que as pessoas crissem nele por causa da manifestação dos demônios e por aquilo que sai da boca dos demônios, mas por aquilo que sai da boca dele, por causa da tua palavra, por causa do teu testemunho. Então não dê crédito ao inferno, nem na questão da manifestação de que Jesus é o Cristo, porque eles sabem muito bem, mas creia na tua palavra, creia no teu agir, creia no teu poder e não naquilo que sai da boca do inferno. Então, pense em tudo isso, medite nessas coisas, que hoje você possa ter se enriquecido com a palavra. Não esquece de compartilhar esse evangelho. Não esquece de se inscrever no canal Rodrigo Barbosa no YouTube. Não esquece de dar o seu like. Não esquece que amanhã tem mais. Em nome do Senhor Jesus. Abraço.